pelo menos a metade das pessoas disseram que essa viagem é a viagem dos sonhos. Mas a verdade é que toda pessoa que ela é cristã, ela é uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ela tem um desejo de conhecer os lugares sagrados da Bíblia. Então, nós estamos aqui no pé do Monte Sinai, esse lugar extraordinário. Eu defino o Monte Sinai como um deserto de Sim, como um lugar sombrio, né? Nós que não temos experiência com o deserto, achamos isso aqui, a gente fica deslumbrado com isso aqui, mas ele também é um lugar que, na verdade, é o monte sagrado de Deus, o altar de Deus. E aconteceu um fato impressionante, que quando o faraó expulsou Moisés do Egito, Moisés entrou na segunda fase da vida dele para ele descobrir dentro dele que ele não era ninguém. E ele viveu sozinho no deserto 40 anos. 40 anos, sem amizade. A única companheira que ele tinha era aquele cajado, aquela vara, que o faraó disse: esse é o seu cajado e você vai ser rei dos escorpiões, rei das lagartixas do deserto e rei das serpentes do deserto. E durante 40 anos de solidão, ele não conhecia Deus. 40 anos de desprezo, 40 anos sem perspectiva de futuro, 40 anos de humilhação. Um homem que chegou na posição dele de se tornar príncipe do Egito, o mais amado de Faraó. Quem puder desligar a lanterna, faz favor, só. Tem jeito de desligar a lanterna? Então, aquele homem que experimentou a riqueza, a fama, o poder, aquele homem que experimentou tudo que um homem poderia experimentar no mundo material, Moisés experimentou no Egito porque ele era príncipe. Foi ele que administrou toda a construção das pirâmides e outras coisas mais. E na verdade, quando ele foi expulso do Egito, porque o faraó descobriu que ele era hebreu e que ele seria o libertador de Israel, porque ele matou um egípcio. Então, naquele momento, quando a verdadeira identidade dele é descoberta, que ele era um homem que foi levantado por Deus para defender o Egito, ou defender os hebreus, o que acontece? Ele é expulso do Egito e passa 40 anos no deserto. Ô, gente, um dia no deserto sem ar-condicionado, você vai sentir o que é viver no deserto. Agora você já imaginou viver 40 anos nesse lugar, sem conversar com ninguém, sem conhecer Deus, sem saber de nada, sem perspectiva de futuro? Foi nesse estado de coisas que Moisés conheceu o grande amor da vida dele, que foi Zípora. Nesse estado de fracasso, de deserto, de humilhação, foi nesse estado de não colher vitória em nenhum dia durante 40 anos, passando todo tipo de privação e de provação, de abandono. Neste momento ele encontra quem? O grande amor da vida dele, que foi uma mulher chamada Zípora. E na verdade, quando Moisés conheceu Zípora, ele ainda era apaixonado por uma mulher egípcia. Ele era apaixonado por uma mulher
por uma princesa do Egito. Essa é a grande verdade. E quando ele conheceu Zípora, ele debaixo de uma... A Zípora estava debaixo de uma palmeira, e ele ali conversando com ela, e ela descobre que ele estava dominado por uma paixão, por uma mulher egípcia. Então ela faz uma poesia para ele, ela diz assim: a mulher egípcia, ela tem as mãos finas e bem tratadas e bem cuidadas, mas as mãos das mulheres hebreias, as mulheres de Deus, elas estão prontas para servir. Os lábios da mulher egípcia são doces, mas os lábios da mulher de Deus falam a verdade. Ela diz que as mulheres egípcias criam seus filhos debaixo de palácios, mas a mulher de Deus cria os seus filhos debaixo de tendas, mas cheios de amor. Então ela faz uma declaração comparando a mulher egípcia com a mulher judia, a mulher de Deus, a mulher temente a Deus. E ela diz que a mulher egípcia, ela vestia com linhos finos e roupas maravilhosas, mas a mulher de Deus, ela cingia os lombos dela com a verdade. Essa palavra de Zípora para Moisés foi uma coisa tão forte que ele pôde diferenciar a mulher mundana da mulher de Deus. E naquele momento ele conhece o grande amor da sua vida no pior momento da vida dele. O grande tesouro da vida dele, ele conheceu no pior momento da vida dele. Ele achou o tesouro da vida dele. E quando ele conheceu a sua esposa, a mulher, o grande amor da sua vida, foi ela que falou do Deus do Monte Sinai, do Deus de Israel, do Deus dos Hebreus, para Moisés. Ela disse: olha, todos os dias, ou sempre, o Deus vivo, ele se manifesta sobre o Monte Sinai, cobrindo o Monte Sinai com fogo. E ela diz para ele, e a voz dele é como o barulho de muitas águas, é como o trovão. E ela pregou para Moisés sobre o Deus vivo, e ele no momento ele questionou como que esse Deus é vivo e os hebreus estão na escravidão do Egito. Como é que esse povo pode servir um Deus que não lembra deles? Aí ela diz assim: o Deus de Israel está em cima do Monte Sinai. Aí que Moisés tomou a decisão e subiu o Monte Sinai para quê? Para conhecer Deus. Para ter um encontro real com Deus. Se ele está lá, se ele é verdadeiro, ele vai ter que falar comigo. Ele vai ter que conversar comigo, ele vai ter que se revelar a mim pessoalmente. E ele sobe no Monte Sinai e ele, a sarça ardente, ela pega fogo e do meio do fogo Deus começa a falar com Moisés. E a primeira coisa que Deus falou para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Por que que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Está escrito lá, porque esse lugar é santo. Mas na verdade, Deus mandou Moisés tirar as sandálias, porque quando você tira as sandálias, você fica descalço, você começa a ter sensibilidade. E o sofrimento do deserto, o desprezo de Faraó, as perseguições, toda esta guerra que o inferno se levantou contra Moisés, ele perdeu a sensibilidade. Ele não tinha mais sensibilidade no coração dele, ele não sabia mais o que era amor, o que era esperança, o que era vida, o que era qualquer coisa de bom. E quando Deus fala, tira a sandália dos pés,